E quanto mais a gente lê sobre Paulo Freire, mais a gente fica impressionado com a disfarçatez da extrema-esquerda. Porque é isso, como disseram aqui, Paulo Freire é o quê? Ele é um pedagogo? Não, ele é um militante de esquerda. Só que ninguém conta isso pra gente. Paulo Freire ele foi exilado. E por que ele foi exilado? Ele foi exilado porque ele foi colocado no Ministério da Educação do comunista João Goulart, que foi aquele que o regime militar derrubou, com a seguinte missão: fazer milhões de pessoas aprenderem a assinar o nome ao mesmo tempo em que votam no Partido Comunista. Porque naquela época, se uma pessoa aprendesse a assinar o seu nome, então ela já poderia votar nas eleições. Milhões e milhões de pessoas não votavam no Brasil. Então qual era a estratégia de João Goulart? O Paulo Freire ia ensinar milhões de pessoas a assinar o seu nome e a votar no Partido Comunista. Então o método Paulo Freire foi pensado como uma estratégia de tomada de poder. Olha que coisa demoníaca. E aí, quando o Paulo Freire volta do exílio, ele participa da fundação do PT. Quando a Luísa Erundina, a prefeita de São Paulo do PT, o que ela faz? Ela monta um gabinete extremamente vermelho e ela vai chamar quem para secretário municipal de educação? Paulo Freire. Que quando Paulo Freire, que faz uma péssima gestão tão ruim, que é boicotada até internamente pelo PT, ele sai, vocês sabem quem é que fica no lugar? O nome que vários de vocês conhecem: Mário Sérgio Cortella. Sim, um desses filósofos celebrados pela mídia atual. Ou seja, alguém que serviu a Luísa Erundina do PT. Vocês entendem por que ele é celebrado agora? Então Paulo Freire vem a óbito, Lula é eleito presidente e quem é eleita deputada federal? Luísa Erundina. Quem é a Luísa Erundina? A prefeita de São Paulo, que tinha trazido Paulo Freire para a pasta de secretária de Educação. E agora, como deputada, depois a Dilma é eleita, o que ela faz? Entra com um projeto de lei para fazer Paulo Freire patrono da educação no Brasil e consegue aprovação. Ou seja, a petista, prefeita de São Paulo, maior aliada de Paulo Freire dentro do Partido dos Trabalhadores, é a mesma pessoa que anos depois consegue aprovar o projeto de Paulo Freire, patrono da educação. Conseguem ver como não tem nenhuma preocupação com a educação aí, é só agenda ideológica pura e simples? Se Paulo Freire tivesse sido 100 vezes melhor, tivesse feito inúmeros milagres pelo Brasil, tivesse educado 10 vezes mais pessoas do que ele educou, mas fosse católico, ninguém falaria dele nos dias de hoje. E por acaso existe alguém que é assim, São José de Anchieta. Trazer a biografia de São José de Anchieta para os dias de hoje e substituir Paulo Freire é justificado em diversos pontos. É justificado pela justiça. É justificado porque Paulo Freire era um lixo. É justificado porque São José de Anchieta é o maior brasileiro de todos os tempos. E aí eu sempre digo maior brasileiro, sabendo que ele não é brasileiro, porque a pátria, ela tem muito menos a ver com o local de nascimento da pessoa e muito mais a ver com o local que aquela pessoa escolheu amar. São José de Anchieta passou a maior parte da sua vida no Brasil dedicado à cristianização dos povos e colonização da nação. E ele é o patrono, poderia ser o patrono não só da educação, mas o patrono do Brasil, o apóstolo do Brasil e o patrono de quase todas as grandes coisas que a gente pode pensar aqui. Se a gente pensar em biologia, José de Anchieta ele pode ser o patrão da biologia, porque ele descreve a natureza da capitania de São Vicente, atual São Paulo, e do Brasil de uma forma belíssima. Ele descreve os principais animais do Brasil, o bicho preguiça, o tatu, jacaré, como um biólogo. Se a gente pensar em literatura, ele é o primeiro grande literato do Brasil. Ele pode ser o pai da literatura brasileira. Escreveu vários autos para a educação dos brasileiros. Ele leu Gil Vicente quando estudou na Universidade de Coimbra. Ele pode ser também o pai da gramática, o pai da língua portuguesa no Brasil. Ele aprendeu a língua tupi e fez uma gramática em tupi. Então vejam a grandeza intelectual desse homem, que escreveu em tupi, em português e em latim. Para onde nós olhamos, nós vemos o vulto de São José de Anchieta se destacando como um grande pai fundador do Brasil. E aí nós vemos na cultura norte-americana, aquele culto aos pais fundadores. Só São José de Anchieta, ele é maior que todos os pais fundadores norte-americanos somados. E lá eles ficam cultuando os pais fundadores deles, e aqui nós enterramos um dos maiores personagens da história da humanidade. Então nós vivemos no Brasil um grande apagão intelectual.